Olá, internautas, seja bem-vindo a mais um programa e hoje ele está muito especial porque nós vamos falar de um tema que tem interesse direto a você. É isso mesmo, nós vamos falar sobre home office, um projeto de lei de São Paulo que vem realmente para mudar essa prática aqui. Gostou? Veja isso e muito mais agora. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center e hoje o tema será home office aqui em São Paulo e nós estamos com o autor desse projeto de lei, o vereador Policy Neto. Policy, seja bem-vindo ao programa, obrigado pela sua presença. Policy, para os nossos internautas que não te conhecem, você poderia dar um overview um pouquinho da sua carreira pública, da onde você já passou? Primeiro, cumprimentar a todos vocês que nos acompanham no canal. É bastante importante a gente discutir algo que é a tecnologia que gera emprego, né? Então é fundamental a gente entender, no momento que muita gente fala de tecnologia que desemprega, a gente trabalhar com a parte muito bacana da tecnologia, porque é aquela que de fato gera emprego. Da onde eu venho? Eu sou aluno de uma escola de Sociologia e Política, a Escola de Sociologia da Federal de São Carlos, passei um período no exterior estudando estatística para ciências sociais e quando voltei para o Brasil passei a me dedicar para tarefa pública, como a gente constrói políticas públicas a partir de dados e informações, portanto a partir de evidências. Isso me empurrou para a Câmara de Vereadores, trabalhei 10 anos na Assembleia Legislativa, dentro do processo legislativo, depois tive uma candidatura em 2004 a vereador em São Paulo, foi a minha primeira candidatura e minha primeira eleição. Naquela época fui o mais jovem vereador da cidade de São Paulo. Quero aqui anunciar que continuo sendo um jovem vereador lá na Câmara, embora com mais tempo, mas a gente sempre muito antenado com as mudanças, as políticas disruptivas que a gente pode trazer para São Paulo. E ao longo desses 15 anos que eu estou na Câmara, estou no meu 4º mandato, então renovei todas as vezes o mandato, tenho o orgulho de ter sido avaliado pela revista Veja e pela ONG Voto Consciente durante 8 anos consecutivos como o melhor vereador de São Paulo e estou à disposição para a gente debater um pouquinho aqui como a gente usa a tecnologia para reduzir a deseconomia que a gente gerou em São Paulo por falta de planejamento da cidade, né? As distâncias são muito longas, o custo de transporte é gigantesco. O IBGE divulgou recentemente que transporte passou como gasto familiar a alimentação. Hoje a gente gasta mais em São Paulo para ser transportado do que para se alimentar. Então é um pouquinho disso que a gente quer aqui com o projeto do home office, do trabalho remoto. Quem pode trabalhar em casa para a empresa que trabalha hoje pode ter benefício, tanto o trabalhador como o empregador, que vai dar um benefício para a cidade. Então muito bem, eu acho que é o que o pessoal quer ouvir, né? Os benefícios. Mas antes de falar desse benefício, Policy, como você da onde saiu essa ideia de ter esse projeto de lei? O que te incentivou a colocar esse projeto de lei? Primeiro, pesquisas internacionais. A gente vem acompanhando o mundo e o mundo vem apresentando soluções em grandes metrópoles que têm dificuldade de transporte, como a cidade de São Paulo, e que o custo de transporte é muito grande, que o espraiamento da cidade foi muito evidente e que não vale mais a pena você deslocar as pessoas 30, 40, 50 quilômetros, gastando 2, 3 horas em cada um dos deslocamentos para um posto de trabalho que muitas vezes de casa ela poderia, ou de um home base, algo que seja na mesma região que ela mora, resultando em benefícios para a cidade, primeiro para o cidadão e depois para a própria economia da empresa e da cidade. Então, primeiro foram as pesquisas internacionais. Segundo, evidências daquelas empresas que adotaram este sistema, que o rendimento do seu trabalhador passou a ser melhor do que aquele que ia todo dia para a empresa. Então, se melhora para a empresa, se melhora para o trabalhador e melhora para a cidade, o parlamento tem que ser catalisador da mudança, aquele reagente químico que, quando colocado, acelera o processo. Então, o que a gente está trabalhando nesse momento, até porque já tivemos a votação em primeira, depois de um ano de tramitação, um trabalho muito forte na Comissão de Constituição e Justiça, que nos deu um parecer evidente que é possível ter, com constitucionalidade e legalidade, uma política municipal de home office, de trabalho remoto e também do incentivo aos coworkings na periferia, né? A gente tem hoje muitos coworkings na região central, reforçando
a tese de concentração do emprego na região central e todo mundo continua saindo da periferia e vindo para cá. A gente quer também levar esta nova dinâmica dos escritórios compartilhados para a periferia. Quem sabe com isso a gente pode levar também empresas para a periferia e aí, portanto, a gente reduz o custo. E aí vou dar um número só para vocês. Esse ano a cidade de São Paulo deve gastar 4 bilhões de reais de subsídio do transporte público coletivo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É mais do que a gente investe na melhora e na ampliação do sistema de educação e saúde juntos. Não pode. E não pode. Não pode. Policy, fala um pouquinho sobre essa deseconomia, né, no trânsito. Você mencionou leis internacionais, né? Você pode citar algum país ou alguma cidade fora do Brasil que hoje já tem essa prática e que vive realmente bem e que está dando realmente um incentivo para a população? Olha, quando a gente estuda a economia norte-americana, quando a gente estuda a economia asiática e quando a gente estuda a economia europeia, muitos países, em especial as suas grandes metrópoles, adotaram como solução o trabalho remoto, o home work e o home base. Quando a gente olha a economia do Canadá e a gente olha as grandes cidades do Canadá, tanto por uma questão de clima como uma questão de sustentabilidade, as cidades já foram adotando esse sistema e algumas das grandes cidades já têm 20, 25, até 30% da população com parte do seu trabalho sendo realizado remotamente. Ótimo. É lógico que a solução para isso nem sempre é trabalhar o tempo todo remotamente, mas é ter 40, 50, 60, 80% do trabalho sendo realizado remotamente. Só para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, 2 setores da economia pública na cidade de São Paulo, que é o setor fiscal e o setor da procuradoria, já tem um trabalho à distância. Então, os procuradores do município, os auditores fiscais, já têm parte do seu trabalho sendo realizado em sistema de home work. Então, tanto para o setor público como para o setor privado, isso já passou a ser uma prática. Então, experiências internacionais, experiências nacionais, inclusive no setor público, já vem apresentando resultado. E insisto, resultado que aponta uma melhora no rendimento do próprio funcionário. Que é o mais importante, né? É o investimento no capital humano. Capital humano. Sobra mais tempo para a família, sobra mais tempo para o estudo e o tempo de dedicação ao resultado do trabalho tem apontado elevação na capacidade com que ele contribui. Então, para a gente está ficando claro que a gente está muito próximo de uma política municipal que pode ser exemplo para muitas cidades brasileiras. Eu acredito também. Tem a parte cultural também, né? Você mencionou o Canadá, né? Já tem 30%, 40% da sua população em prática em home office. Você acredita que o paulistano, o brasileiro hoje já está com essa mentalidade de trabalhar em casa ou num cowork e a empresa ou o seu gestor por si só entender que ele vai ser mais produtivo? O que eu tenho notado é que o trabalho no coworking ficou cool. Quem consegue trabalhar nesses espaços colaborativos é o cara bacana. A gente tem que aproveitar às vezes essas ondas. Você vai me falar se é cool ou não é? Não sei. Mas se tem uma onda positiva mostrando que é muito bacana trabalhar com pessoas diferentes no mesmo espaço, que muitas vezes nem trabalham para a mesma empresa, e isso tem apresentado resultados para os seus profissionais, porque ao dialogar com gente de todos os lugares e dialogar com gente que trabalha com coisas distintas, a cabeça das pessoas melhora, por que não usar isso como capital positivo para a gente melhorar os nossos resultados? Então, eu acho que a cidade de São Paulo, por ser uma cidade mundial, ela reúne as capacidades e potencialidades para de fato ter a primeira política nacional. Dificilmente a gente conseguiria fazer isso em outro município em que a escala não fosse tão grande. O segundo ponto, que eu acho que também é muito importante a gente entender, durante um período a cidade lançou grandes empreendimentos residenciais que tinham no seu térreo quase um clube de serviços para o condômino. Passado o tempo, esse clube de serviços virou uma carga de custo para o morador gigantesca. É verdade. A gente está pensando, inclusive, o projeto traz elementos para isso, como eu posso reaproveitar um grande salão de festa que serve para aquela assembleia anual de condomínio que só sai briga pelo custo de manter aquilo fechado. Exato. Quase sem nada. Aquele pode ser um home base de uma empresa que está sediada na Zona Sul, que tem 60, 70 funcionários na Zona Leste, a menos de 1 quilômetro daquele ponto e, portanto, você resolveu um problema de fluxos da cidade. Agora dá escala para isso, para os milhões de trabalhadores que se deslocam pela cidade inteira.
números que importam à cidade. A região metropolitana de São Paulo realiza 15 milhões de viagens individuais todos os dias. São carros que levam menos de 1,4 passageiros e, portanto, descartam próximo de 3 cadeiras, 3 assentos. Isso gera quase 50 milhões de assentos que não transportaram ninguém, mas gastaram combustível, a depreciação do carro, a emissão de gases que produz o efeito estufa. Então, aqui estamos falando a possibilidade de capturar parte destes deslocamentos que hoje geram prejuízo à cidade. Isso é um apelo ambiental, inclusive, né? É um apelo da sustentabilidade. Quer uma cidade mais sustentável? Apoie o nosso projeto de home office, home working, e aí estamos indo para um outro ambiente de cidade. Você mencionou uma coisa bacana, eu estive na Flórida nos últimos anos, e tem muito esses empreendimentos que onde você já tem esse espaço home office, né? E nós vemos agora alguns empreendimentos que já começaram a ter, né, um espaço de home base, home office, para que o morador dali não tenha a necessidade de sair com o seu carro do condomínio e trabalhe ali, né? Você acredita que esse tipo de empreendimento, há a oportunidade de ter um incentivo para esses condomínios novos da prefeitura para ter esse ambiente mais aberto e que realmente tem esse incentivo para a população? Então, o incentivo para os ambientes que têm fruição, então um prédio que no seu térreo tem fruição, ou o prédio que no seu térreo, além da fruição, tem atividade econômica, aquilo que é chamado de fachada ativa tem benefício. Então ele já tem benefício na legislação. Nós não estamos agregando esse benefício. Isso a legislação já dá. O que a gente está trazendo é para aqueles que a gente quer fazer a transformação. Perfeito. Porque parte da cidade já foi feita e, portanto, a gente precisa transformar a cidade que já está aí, dando eficiência a ela. Então, muitos dos metros quadrados que já foram entregues, a gente quer dizer o seguinte, olha, talvez o conjunto de metros quadrados de diversos imóveis espalhados pela cidade deva ter, em especial para fora do centro expandido, tem que ter um benefício maior do que aquele que está dentro do centro expandido, exatamente para você reter a população nos ambientes que ela já mora. Então essa é a lógica do coworking na periferia, dos espaços compartilhados para geração de emprego na periferia, geração desse emprego remoto, desse emprego de home base. Essa é a ideia. Qual a qualidade de vida para os trabalhadores que é mensurado nesse projeto? Então, a gente trabalhou com dois efeitos que me parecem fundamentais aqui. Um é o que a empresa consegue enxergar do benefício que dá para o trabalhador, porque é lógico, se ela vai fazer um investimento em tecnologia para controlar o seu trabalhador remotamente, ela vai ter que, do outro lado, conseguir capturar esta qualificação do trabalho realizado por ele. E sem dúvida nenhuma, quando você devolve vida para esse trabalhador, devolve 3 horas por semana, 4 horas por semana, você está devolvendo praticamente o fim de semana dele. Verdade. Você está dando um fim de semana a mais para ele. Ou então você está dando 12, 15 horas para ele poder dividir entre a família e os estudos. Portanto, a qualificação para a tarefa que ele já realiza. Excelente. Isso é muito forte. Estamos falando em 1/3 do tempo útil do trabalhador que você está devolvendo a ele. Então a gente pode dizer que esse projeto devolve vida ao trabalhador, que muitas vezes fica 3 horas por dia entre ir e voltar do seu ambiente de trabalho. Se a gente multiplicar pelos 5 dias da semana, estamos falando em 15 horas. 15... No mínimo, né? Depende da... Então, mas veja só, imagina a gente devolver 15 horas para todo trabalhador. É 15 horas por semana, não estou falando no mês. É por 15 semana, horas por semana que a gente vai devolver para o trabalhador. Então, imagina o quanto isso não melhora a qualidade de vida da família, não é só do trabalhador. Então, para a gente está claro que ele vai poder acompanhar os estudos do filho, está claro que ele vai poder estudar um pouco mais, está claro que ele vai ter rotinas no bairro onde ele vive que ele não tinha até então. O consumo dele não vai ser mais à distância, vai ser um consumo ali, então ele vai almoçar no bairro dele. Então a economia do bairro... A economia do bairro se fortalece. Automaticamente você fortalece, né? E aí é uma questão fundamental, né? Quando você espraia a produção de riqueza e acaba por desconcentrar a economia, a gente fortalece bairros que hoje não tinham fortaleza nenhuma. Então você gera a possibilidade de alguém produzir a alimentação que ele acabava fazendo no bairro onde ele ia trabalhar. Então você traz de volta uma economia para o bairro ou gera uma economia que aquele bairro nunca teve. E isso fortalece a própria cidade. Perfeito. Nós falamos da qualidade de vida do profissional, nós falamos do meio ambiente, né, que você acaba não tendo esse fluxo. A produtividade dele também é mensurada de alguma forma no projeto de lei?
Tudo que foi apontado até hoje, dessa elevação de qualidade do serviço prestado, ela está intimamente ligada com o que a gente deseja. A gente quer tornar a cidade de São Paulo a capital de prestação de serviços para o mundo. Então a gente não está só interessado em vender os serviços na cidade de São Paulo. Eu quero concorrer com os norte-americanos, com os indianos, com os chineses, com os japoneses, que vendem serviço remotamente para o mundo, que vendem serviço de tecnologia, suporte para o mundo inteiro. Portanto, o que se busca aqui é uma qualificação ampla da mão de obra. Quando eu tenho tecnologia embarcada para controlar o meu trabalhador, eu também tenho a possibilidade de oferecer informações importantíssimas para ele. Aqui também é importante a gente fazer um recorte do quanto a gente passa a poder empregar aqueles que têm dificuldade de deslocamento. Então, os PCDs, quem tem dificuldade de se deslocar pela cidade, passa a ter uma oportunidade gigantesca. E não dá mais para dizer não emprego porque ele não consegue chegar aqui, transferindo a responsabilidade para um agente, para o setor público, à medida que é a cidade que não oferece a circulação. Um outro ponto muito importante é que o projeto também trabalha com a base do nosso sistema. A base daquele que trabalha num call center, que passará a ter a possibilidade de remotamente receber mais informações e mais educação remotamente. Então, há uma questão fundamental aqui, que é como a gente eleva a informação, quando a gente eleva o grau de escolarização que a gente está oferecendo para a base da nossa pirâmide. E todos os dados que foram produzidos até aqui apontam que a produtividade destes trabalhadores que já migraram para o sistema de trabalho à distância já aponta isso. São dados já apresentados em estudos científicos, 20% é a elevação desta prestação de serviço. Então está ficando claro para a gente que o projeto ele acaba atingindo um objetivo, que é traduzir na cidade de São Paulo uma cidade que, por essência, passa a ser uma prestadora de serviço para o mundo inteiro. E, portanto, passamos a concorrer com outras cidades do mundo. Hoje, infelizmente, a gente não consegue se apresentar assim. Você pegou em alguns pontos aqui, até fez uma anotação sensível hoje no mercado de trabalho, que é o call centers, né? Os contact centers que existem, que hoje ele distribui uma quantidade grande de emprego, né? E sabemos que as empresas muitas vezes dão um salário baixo, porque os custos são muito afrouxados, e uma vez você dando a oportunidade dessas pessoas trabalhar em casa, você consegue melhorar a vida desse profissional e também a qualidade do serviço prestado. Outro ponto importante, você falou sobre os PCDs, né? Hoje as empresas têm uma cota que elas não conseguem cumprir, né? Principalmente a deficiência desse PCD, né? Realmente dessa movimentação dele. Né? O que a cidade oferece para ele chegar ao ponto de trabalho. Consegue, então, né? A cidade não oferece forma dele se deslocar e a empresa oferecia o trabalho, mas ninguém se habilitou. Exatamente. Então, eu vejo que para os PCDs, num contexto geral, 100% de empregabilidade. As empresas vão conseguir, inclusive, atingir as suas respectivas cotas. Eu não tenho dúvida. Vai tirar esse gargalo que hoje os RHs têm. E vai dar autonomia para o PCD. Isso é ótimo. E outro ponto também interessante é a terceira idade, né? Também. Que hoje tem aí o seu espaço de trabalho, né? E que pode também, de alguma forma, principalmente nos contact centers, trabalhar de casa. Não tem, ou seja, incentivos nós vimos bastante. Finalizamos assim o primeiro bloco da entrevista com o Policy Neto. Voltaremos agora na sequência falando da parte fiscal, os incentivos da empresa e também do profissional que trabalha em casa.